dia e decidiu odiar mulheres no trono. Ele cresceu com o cheiro de sangue seco nas narinas e o fantasma de uma guerra civil gritando no ouvido dele desde o berço. A gente tem essa mania idiota de achar que o Henrique era só um gordo tarado que queria trocar de esposa como quem troca de meia, mas a burrice coletiva esquece que esse cara foi moldado pelo pânico, forjado num caldeirão de histórias de primos assassinados, reis derrubados e países inteiros rasgados no meio, porque algum imbecil de armadura achou que uma mulher não tinha útero para governar. O problema é que, para evitar uma guerra civil imaginária que só existia na cabeça dele, o Henrique transformou o trauma em política de Estado, o pânico em lei e o próprio útero das mulheres dele em campos de batalha, onde só podia sair um vencedor, um menino. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai desmontar com marreta e ódio uma das maiores mentiras confortáveis da história inglesa, a de que Henrique VIII odiava mulheres no poder por ignorância ou machismo simples de boteco. Ele odiava porque sabia exatamente, com a precisão de um cirurgião sádico, o que o sistema fazia quando uma mulher chegava perto do trono e decidiu destruir as próprias filhas, a psique delas e a mãe delas, para não ter que encarar o fato de que o país dele era um lixo ingovernável se não tivesse um pinto no comando. Para você entender a cabeça ferrada do Henrique, você tem que voltar no tempo e olhar para a cicatriz que a Inglaterra carregava de muitos anos, muitos séculos, chamada anarquia. Um período tão desgraçado que os cronistas da época diziam que Cristo e seus santos estavam dormindo, porque só isso explicava a carnificina que foi quando uma mulher, a Imperatriz Matilda, tentou pegar o que era dela por direito. A Matilda não era uma Zé Ninguém que apareceu na fila do pão querendo ser rainha. Ela era a filha do rei Henrique I, uma mulher que já tinha sido imperatriz do Sacro Império Romano Germânico, que sabia governar, que falava línguas, que entendia de política internacional melhor que qualquer barão fedido daquela ilha úmida. O pai dela fez todos os nobres da Inglaterra ajoelharem e jurarem com a mão na Bíblia que aceitariam Matilda como rainha quando ele morresse. O que aconteceu no segundo exato em que o velho bateu as botas, a honra masculina evaporou, o juramento virou pó e o sistema entrou num colapso nervoso imediato, rejeitando a herdeira legítima como se ela fosse um vírus letal. O primo dela, o Estevão de Blois, um homem que tinha o carisma de uma porta e a competência de uma barata, correu para Londres, roubou tesouros, se coroou rei. E a Inglaterra, de vez de dizer, isso tá errado, aplaudiu, porque qualquer homem medíocre era preferível a uma mulher competente na cabeça podre daquela sociedade medieval. E aí começou o inferno na terra, meus amados. 19 anos de guerra civil, onde vizinho matava vizinho, onde castelos eram queimados com gente dentro, onde a fome era tão grande que as pessoas comiam barro para não morrer, tudo porque o ego masculino coletivo da nobreza inglesa não aceitava receber ordens de uma mulher que, segundo eles, era muito arrogante. E sabe por que chamavam ela de arrogante? Porque ela não pedia por favor. Ela mandava porque ela não chorava, ela montava exércitos, porque ela agia exatamente como um rei. Matilda foi caçada, cercada, teve que fugir de castelo no meio de neve vestida de branco para se camuflar no gelo. Teve que descer da torre por corda no meio da noite, humilhada, perseguida, tratada como uma cadela raivosa, mas nunca desistiu. E depois desse tempo, os 19 anos, um acordo foi feito e o filho da Matilda, Henrique II, acabou se tornando rei quando o Estevão morreu. E é essa persistência que assombrava não só o Henrique VIII, como toda a Inglaterra pelos próximos séculos. O Henrique, que já era totalmente complexado, quando lia sobre isso e não via a bravura da antepassada, ele via, na verdade, o caos, via a prova cabal de que se ele deixasse uma filha no trono, os barões ingleses fariam a mesma coisa que fizeram lá em 1100, rasgariam o país ao meio, matariam a herdeira e transformariam a Inglaterra num açougue a céu aberto. Agora, se a anarquia foi um pesadelo distante, a Guerra das Duas Rosas foi o trauma da infância. A história de Niná, que o pai do Henrique, o Henrique VII, contava para ele não para ele dormir, mas para ele ficar acordado vigiando a porta.
O Henrique VIII não nasceu num berço de ouro consolidado, ele nasceu em cima de uma pilha de cadáveres ainda quentes, fruto de décadas de uma guerra dinástica que dizimou a nobreza inglesa e que transformou a coroa num objeto que passava de mão em mão, dependendo de quem matava mais rápido. A Guerra das Duas Rosas não foi um conflito elegante, foi uma briga de gangue glorificada entre os primos York e Lancaster, onde reis eram assassinados na torre, crianças sumiam misteriosamente, batalhas terminavam com rios de sangue correndo pelos campos, e a traição era o café da manhã de todo mundo que tinha um título de nobreza. O pai do Henrique, o Henrique VII, era um usurpador, vamos falar a verdade aqui, um cara que tinha uma pretensão ao trono tão fina quanto o papel de seda, que teve que invadir o país com um exército de mercenários franceses e matar o rei Ricardo III no meio da lama para conseguir a coroa. Inclusive, a própria Catarina de Aragão tinha mais sangue real inglês que o Henrique VIII. Eu posso contar isso em outro vídeo. Enfim, o Henrique VIII cresceu sabendo que a dinastia dele era frágil, que ela tinha sido colada com cuspe e sangue, que a qualquer momento, se mostrassem fraqueza, os tubarões da nobreza voltariam a se estraçalhar. Para o Henrique, sucessão era sobrevivência física, e a diferença entre morrer na cama de velhice ou ter a cabeça espetada numa lança na ponte de Londres. Ele olhava para trás e viu o caos, o avô Eduardo IV, que morreu e deixou filhos meninos que desapareceram, o Henrique VI, que era louco e foi assassinado, e o Ricardo III, que foi massacrado. A conclusão lógica na cabeça perturbada dele era uma só: estabilidade exige força bruta, e força bruta na cabeça de um homem do século XVI exigia testosterona. Ele tinha pavor que, se deixasse Maria ou Elizabeth no trono, o novo primo distante apareceria com um exército, casaria com ela à força ou a mataria, e o ciclo de guerra civil recomeçaria, destruindo tudo que o pai dele tinha construído com tanto esforço. Ele não queria um herdeiro homem só por vaidade, ele queria um herdeiro homem porque, na matemática macabra da história inglesa, um rei menino, doente, fraco, ainda valia mais do que uma rainha adulta, saudável e genial, porque ser homem servia como um escudo místico contra guerras civis. E para piorar a neurose do Henrique, ele olhava ao redor e via o que acontecia quando mulheres exerciam poder sem ter título oficial, e isso assustava ele mais do que qualquer exército invasor. Ele teve exemplos na própria família de mulheres que na prática mandaram na porra toda, e a reação do mundo a elas sempre foi de desconfiança, ódio e acusações de bruxaria. Vamos falar da avó materna dele, Elizabeth Woodville, a bruxa branca, a mulher mais linda da Inglaterra, que seduziu um rei inimigo, casou com ele em segredo e encheu a corte com a família dela e com os filhos deles. O sistema odiou tanto Elizabeth Woodville, odiou tanto ver uma mulher plebeia manipulando o poder real, que inventaram que ela usava feitiçaria, que ela era uma sereia, que controlava o rei com magia, porque a mente medieval não conseguia aceitar que uma mulher pudesse ser politicamente astuta e mais astuta que todos os homens ao redor dela. Aconteceu o mesmo com Ana Bolena. Quando uma mulher articula poder, chamam de manipulação, golpe, feitiço. E o Henrique cresceu ouvindo que a avó dele quase destruiu o reino por ser ambiciosa e bonita demais. Do outro lado, ele tinha a avó paterna, Margaret Beaufort, a verdadeira arquiteta da dinastia Tudor, a mulher que passou a vida inteira conspirando, construindo alianças, sobrevivendo a guerras e golpes para colocar o filho dela no trono. A Margaret Beaufort nunca foi rainha reinante, mas ela mandava no filho, ela decidia quem vivia e quem morria, ela organizava os casamentos e limpava a sujeira. Mas o Henrique olhava para isso e pensava: olha o perigo. Ele via a influência feminina não como uma parceria, mas como uma usurpação. Se a mãe dele, Elizabeth de York, serviu apenas como um útero de luxo para unir as rosas brancas e vermelhas, uma
espécie de tratado de paz biológico. Isso reforçava a ideia de que o corpo feminino servia para unir reinos através do casamento e do parto, nunca para governá-los através da caneta e da espada. Inclusive, a gente tem vídeo da Margaret Beaufort e da Elizabeth de York aqui na playlist Tudor. Enfim, aqui entra o detalhe que quase ninguém comenta. O Henrique VIII foi criado por mulheres fortes, ele foi educado pela Margaret Beaufort, foi moldado pela Elizabeth de York e foi cercado por figuras femininas que sobreviveram a guerras dinásticas. Ele viu de perto que mulher não era fraca e que mulher podia manipular sistema. Só que isso não confronta um homem criado numa cultura que associa controle à masculinidade. Isso ameaça. Porque se mulheres são capazes, o que sobra como justificativa para o domínio masculino? O medo do Henrique não era da incompetência feminina, era de perder o monopólio simbólico do poder. Isso é medo travestido de tradição. Essas mulheres poderosas, matriarcas de ferro, não serviram como inspiração para ele aceitar as filhas, elas serviram de alerta. Ele olhava para a história da Elizabeth Woodville, a avó, e via o caos que uma rainha consorte ambiciosa causava. Ele olhava para outra avó, a Margaret Beaufort, e via como uma mulher podia dominar um rei fraco. Então, na cabeça doente dele, uma rainha reinante, uma mulher que tivesse o poder absoluto, sem um homem para controlar, seria o apocalipse, seria a soma de todos os medos, a ambição da Woodville com a inteligência da Beaufort, sem nenhum freio masculino. Ele projetava nas filhas o medo que ele tinha dessas sombras femininas que moldaram a vida dele, e decidiu que a única forma de evitar o governo de uma mulher era garantir que nenhuma delas jamais tivesse a chance de governar sozinha. Agora, junta trauma dinástico, paranoia hereditária e uma teologia medieval que dizia que Deus punia reis com filhas quando desaprovava o casamento. O Henrique não olhava para Maria e via minha filha, ele via julgamento divino. Cada parto sem menino era sinal, cada aborto era uma sentença e cada filha sobrevivente era um lembrete de que o céu não estava colaborando com o plano de estabilidade masculina que ele acreditava ser necessário. A lógica era implacável. Se a rainha casa com um estrangeiro, a Inglaterra vira uma colônia. Se a rainha casa com um inglês, os outros nobres ficam com ciúmes e começa uma guerra civil. Não tinha saída, não tinha cenário de vitória na cabeça dele. Era checkmate antes do jogo começar. Ele então deserdou as duas filhas, declarou elas bastardas, humilhou as mães delas, fez o parlamento assinar atos dizendo que elas não valiam nada, tudo isso na tentativa desesperada de forçar o destino a lhe dar um menino para ele. O pânico era tão grande que ele rompeu com a Igreja Católica, mudou a religião de um país inteiro, matou amigos íntimos como Thomas More, que eu tô devendo um vídeo ainda, matou esposas, tudo para conseguir um maldito filho real que garantisse a paz. O Henrique não via Maria e Elizabeth como seres humanos com capacidade, alma e talento. Ele via as duas como problemas logísticos, como falhas de segurança nacional ambulante. Ele tentou casá-las, escondê-las, até colocar o filho bastardo, Henrique Fitzroy, na frente delas na sucessão e casar ele com a Maria. Porque na cabeça dele, um bastardo homem ainda era mais seguro que uma filha legítima. Ele transformou a vida delas num inferno psicológico, numa montanha-russa de hoje você é princesa, amanhã você é bastarda, depois de amanhã você serve a nova esposa do papai, criando traumas que moldariam, ironicamente, as duas rainhas mais fodas que a Inglaterra já teve. Ele tentou quebrar o espírito delas para que elas nunca ousassem querer o poder, mas o que ele fez foi forjar no fogo do abuso a armadura que Elizabeth I usaria para governar a Era de Ouro e ir contra e dominar a guerra com a Espanha. E aqui a gente chega no final dessa tragédia grega com sotaque britânico, onde a gente percebe que o Henrique VIII foi o arquiteto do próprio pesadelo e o palhaço do próprio circo. Ele gastou a vida, a alma, o tesouro e a moralidade da Inglaterra perseguindo um filho homem, o Eduardo VI, que foi um rei menino doente, fanático e que morreu adolescente, deixando o caminho livre para quem? Para as mulheres que o Henrique passou a vida tentando destruir. A ironia é deliciosa, que chega a ser chocante, todo o sangue derramado, todas as cabeças cortadas, todo o caos religioso, tudo isso para no final a Inglaterra ser salva e elevada
ao seu auge não pelo filho homem precioso, mas pela bastarda ruiva que ele rejeitou. Pela Elizabeth I, que provou que o pai dela estava errado em cada célula do corpo gordo infeccionado dele. A Inglaterra não entrou em guerra porque mulheres tentaram governar. Henrique achou que estava evitando o caos, mas ele era o caos. Ele achou que estava protegendo a sucessão, mas ele transformou a sucessão num jogo de roleta russa. A história provou que o útero frágil da Elizabeth tinha mais culhões do que toda a dinastia Tudor masculina inteira. Henrique VIII morreu achando que tinha garantido o futuro, mas o futuro riu na cara dele e colocou a coroa na cabeça da filha da Ana Bolena. E se tem uma justiça poética nesse mundo cão, é imaginar o fantasma do Henrique tendo que assistir do inferno a filha indesejada governar melhor, por mais tempo e com mais glória do que ele jamais conseguiu. E se você quiser continuar a desvendar a história sem papas na língua, sem filtros e sem romancear, se inscreve aqui no canal, se torna membro, faça parte da nossa comunidade de pessoas que não aceitam mimimi. Um beijo grande e eu espero você amanhã para o próximo Stefflix. E como amanhã é segunda de carnaval, não vai ter vídeo biográfico do James. Não me matem, mas é complicado sentar para fazer uma biografia, ainda mais com todo esse vucu-vucu do carnaval. O Gabriel mudou para Santos, eu ainda não voltei para São Paulo, então tudo isso de mudança me deixou um pouco maluca. Enfim, mas a gente vai ter vídeo normal e semana que vem, na próxima segunda, a gente volta com a continuação da biografia do James. Beijo grande.